Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um motivo de alegria para nós saber que você está nos acompanhando por meio desse vídeo. E nós queremos trazer para você alguns assuntos muito preciosos através dos vídeos do canal no Ministério. Hoje nós queremos conversar com você um pouquinho sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos compreender e entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E durante muitos anos da minha vida eu me questionei muito sobre esse assunto, o que determina se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não, quais as características que nós podemos perceber. Talvez você já ficou confuso alguma vez em ver um determinado ministro ministrar, milagres acontecerem, grandes coisas acontecerem, e no dia a dia dessa pessoa você percebe que nada daquilo parece ser real. E às vezes fica a pergunta, como é que Deus pode usar alguém numa reunião, grandes coisas acontecerem, mas o dia a dia da pessoa ser diferente? E isso talvez nos deixa confuso e nós passamos a perguntar, mas afinal de contas, o que é ser cheio do Espírito Santo se alguém pode ser tão usado por Deus e ao mesmo tempo depois não ter uma vida que condiz com isso? Uma vida que não consegue agradar a Deus, viver para fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. E essas coisas nós precisamos analisar de maneira criteriosa e com bastante cuidado. Você sabe que tanto no livro de Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, o escritor desses dois livros, que é Lucas, ele foi bem categórico e foi bem claro em colocar as palavras para que nós pudéssemos entender, principalmente quando você vê a palavra cheio do Espírito Santo. Existem dois verbos no grego, que um é o plero, que significa ser cheio, que se traduz como ser cheio, e existe o verbo plesso, que também se traduz como ser cheio. Porém, todos os dois eles têm um porquê e têm sempre um motivo pela qual eles estão sendo usados em determinado versículo, em determinado assunto, quando Lucas está fazendo uma narrativa tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos compreender primeiro o plero, é isso que eu quero conversar com você e logo depois nós vamos falar sobre o plesso. O verbo plero, ele traz o sentido de ser transbordante, ser cheio de dentro para fora. Ele traz o sentido de mostrar para você que uma pessoa ela é cheia, mas ela é cheia por dentro, é um estado de vida, é algo que ela demonstra como uma condição de vida que ela passa a viver, como um estado de vida que ela passa a viver, que é algo de dentro que se transmite para fora e assim começa a se manifestar grandes sinais, grandes coisas e você vai conhecer simplesmente pelos frutos, mas também pelas atitudes. O verbo plesso, ele já traz o sentido de uma experiência, ou seja, já é algo de fora para dentro. É quando você vê uma pessoa manifestar milagres, manifestar grandes coisas, mas a vida dela no dia a dia não condiz com tudo aquilo. E aí esse é o motivo que muitas das vezes nós nos perguntamos, por que isso acontece? E é sobre isso que nós queremos, nesse momento, começar a juntos aprendermos sobre a diferença entre ser cheio do Espírito Santo como algo que é interno, que manifesta o externo, e o que é ser cheio do Espírito Santo como uma experiência externa que faz com que algo aconteça em um determinado lugar, em uma determinada reunião. No livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1, você vê que diz assim: Jesus, pois, cheio, aqui o verbo é plero, do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito Santo ao deserto. Aqui você vê que Jesus, tanto no início do seu ministério, quando João Batista o batiza no Rio Jordão, até o último dia dele nessa terra com os discípulos, você sempre vai ver Jesus manifestando um estado de vida, algo que era interno dentro de Jesus. E por que isso acontecia? Porque Jesus era filho de Deus, porque Jesus tinha atitudes de filho, e é isso que nós precisamos entender. Passa a ser um estado de vida. Já não é mais apenas uma atitude que você, para algo acontecer, vai precisar ser cheio do Espírito Santo para que algo aconteça. Não. Jesus, independentemente do lugar onde ele estava, junto com os discípulos, na casa de alguém, como aconteceu com Zaqueu, seja em Cafarnaum, seja na cidade dos Gadarenos, seja em qualquer lugar onde ele estava, diante de uma prostituta, aonde Jesus estava, ele sempre manifestava o ser cheio do Espírito Santo como algo interno. As suas atitudes manifestavam isso. Então você via que a maneira dele falar, a maneira dele se comportar, a maneira dele agir, manifestava a Deus diante das pessoas como um estado de vida, como alguém que era cheio de Deus, como alguém que era cheio do Espírito Santo. Daí vem a expressão ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ser cheio do Espírito do Pai. Ser cheio do Espírito de Deus é quando uma pessoa começa a viver diariamente
tudo aquilo que o Espírito faz através de nós, e sem Ele nós não conseguiríamos viver. Aí você muda a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de tratar a sua esposa, seus filhos, a maneira de tratar os seus vizinhos, a maneira de tratar a sociedade como um todo, porque é algo dentro de você. Passa a ser não apenas uma experiência, mas passa a ser uma atitude diária. Então, você vê que Jesus simplesmente foi levado para o deserto para ser tentado, e desse momento em diante, Jesus não precisava ser cheio do Espírito Santo em apenas um momento específico, ser cheio do Espírito Santo para acontecer o milagre. Jesus não precisava ser cheio do Espírito Santo para que fizesse algo, para algo acontecesse, porque era permanente nele ser cheio do Espírito Santo. E esse é o desejo de Deus para nós, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, mas não por um determinado culto, uma determinada reunião, algo que precisa acontecer e uma pessoa precisa ser cheia para poder manifestar aquilo. Aí quando você vai para Atos 6:3, você vê que na escolha dos 7 diáconos acontece da mesma forma. A Bíblia diz que eles desejavam que fosse encontrado entre todas aquelas pessoas 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Então eram pessoas que tinham atitudes de vida diária em manifestar realmente o amor de Deus e em viver como filhos de Deus. Pessoas que não precisavam manifestar algo apenas por uma experiência específica, mas viviam dessa forma. E eles precisavam de pessoas que tinham uma boa reputação, ou seja, tinham um estilo de vida que estava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Jesus tinha ensinado e com aquilo que agrada a Deus. Só que quando você vai para o verbo plesso, você já encontra algo diferente. Você já encontra uma experiência sendo gerada dentro de uma pessoa por algo específico. Para você entender, imagine que uma pessoa ela não é cheia do Espírito Santo como um estado de vida, um estilo de vida. Ela hoje está fazendo alguma coisa e aí de repente ela está diante de alguém que precisa de uma cura. Então ela é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, envolve ela por aquele momento com uma experiência e daí ela pode ganhar intrepidez para falar, como dizem Atos 4:8 sobre Pedro. Ela pode desenvolver algo naquele momento, receber poder naquele momento para que alguém seja curado, para que alguém seja liberto, para que alguém receba algo de Deus. Só que quando termina aquilo ali, a pessoa continua vivendo a vida dela, a pessoa continua agindo da maneira como ela sempre agiu, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que ela sempre fez. Você quer ver um exemplo? No livro de Atos, no capítulo de número 2, você vai ver o exemplo que Pedro estava lá, João estava lá, os apóstolos estavam lá, todos estavam lá. Então você vê que em Atos, no capítulo de número 2, diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A promessa que Jesus tinha feito aos discípulos está se cumprindo nesse momento. Só que a necessidade era eles fossem cheios nesse momento, afinal de contas tinha se cumprido a promessa do Pai sobre eles e eles não precisariam mais ser cheios para uma experiência. Só que quando você vai para Atos 4:8, perceba o que diz. Esse mesmo Pedro, que no capítulo de número 4 e 8 eu vou ler para você agora, ele estava na descida do Espírito Santo. Então uma vez a Bíblia diz que ele já tinha sido cheio, mas preste atenção no que acontece aqui em Atos 4, 7 e 8. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Preste atenção no versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. E daí em diante ele continua a narração. Continua a narração do que Pedro falou naquele momento, tanto para as autoridades quanto para os líderes. Então, ele foi cheio, mais uma vez, naquele momento, justamente como uma experiência para poder falar com os mestres da lei, para poder falar com as autoridades, de uma forma que, lá no decorrer do versículo, a Bíblia diz que eles se surpreenderam por saber que eles estavam com Jesus pela maneira com que eles falavam, porque, na verdade, eles eram iletrados, eles não tinham domínio de palavra, mas nesse momento eles estavam falando com eles de uma forma que eles conseguiam entender e argumentar com eles sobre aquilo que eles
eles acreditavam. Então eles foram cheios com uma experiência e não simplesmente com um estado de vida que pudesse manifestar diariamente. Amém? Quando você vai para 4:31, perceba novamente algo que acontece. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que eles foram cheios do Espírito Santo? Para que corajosamente passassem a anunciar a palavra de Deus, logo depois de uma oração. Então você percebe que o verbo usado aqui já é plesso, é o verbo que determina que houve uma experiência específica para que algo acontecesse. É como se eles não estivessem transbordando, ou seja, como se eles não estivessem cheios ao ponto de viver como um estado de vida. Então precisava que através de uma oração, precisava que através de algo, eles fossem cheios ao ponto de daquele momento ganharem algo para poder manifestar algo determinado. Daí em diante eles passariam a pregar, daí em diante eles passariam a milagres acontecerem, as coisas acontecerem através deles. E o que eu quero que você entenda é, quando falamos de ser cheio do Espírito Santo como um estado de vida, algo que é de dentro para fora, isso está relacionado a uma vida de filho. Geralmente o filho, ele é cheio do Espírito Santo, assim como Jesus era e assim como os demais discípulos depois passaram a ser, porque tiveram o reconhecimento de que eles precisavam viver como filhos de Deus e assim agradar a Deus. Então você percebe que as atitudes dele, daquele momento, passou a ser diferente, porque já era um estado de vida, as atitudes dele precisavam ser diferentes, porque simplesmente eles precisavam demonstrar diariamente que ser filho de Deus faria com que eles fossem plenos do Espírito Santo, eles fossem cheios do Espírito Santo e daí em diante a vida deles não fosse diferenciada do que seria dentro de casa, do que seria junto aos vizinhos, do que seria nas ruas, no que seria em qualquer lugar. Porque se havia necessidade de milagres, eles estavam lá. Se havia necessidade de cura, eles estavam lá. Se havia necessidade de sabedoria, eles estavam lá. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa ser cheio continuamente. Por quê? Porque no livro de Efésios, capítulo de número 5, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, algo contínuo. É um estilo de vida que você vai viver como um filho de Deus, que vai fazer com que você transborde diariamente, você sendo cheio de Deus ao ponto de transbordar. E esse transbordar é que gera através da minha vida e da sua vida milagres, é que gera através de nós sinais, maravilhas e tantas coisas passam a acontecer, porque nesse momento a vida de um filho ela já passa a ser cheia do Espírito Santo continuamente, dia após dia. E aí você vê milagres acontecer, você vê a pessoa saber como se comportar, a maneira como ela fala, a maneira como ela deve cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar da sua família e de todos que estão ao seu redor. Já não é aquela pessoa, voltando para o que eu falei para você no início, que numa reunião você olha e diz: nossa, esse homem é um homem de Deus, porque tantos milagres aconteceram, tanta coisa aconteceu, mas quando você vai para o dia a dia dessa pessoa, não é isso. Isso tem gerado muito conflito dentro das pessoas e muita frustração, muita decepção, porque as pessoas olham para alguém como homem de Deus, como mulher de Deus, e depois querem estar perto dessas pessoas e descobrem que não é dessa forma, que essas pessoas têm atitudes que não agradam a Deus, que essas pessoas brigam, gritam, batem nos filhos, na esposa, fazem um monte de coisa que não agrada a Deus, e aí fica aquela pergunta: afinal de contas, por que essa pessoa é usada? Simples, porque naquele determinado momento ela é cheia do Espírito Santo para que ela possa manifestar algo, para que milagres possam acontecer, para que algo possa acontecer e para que de alguma forma o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado. Então nós precisamos ter consciência disso. E eu quero convidar você a buscar ser cheio do Espírito Santo como estado de vida. É algo de dentro para fora e não como experiência. Porque simplesmente os milagres acontecer ou algo acontecer através de mim, de você, não significa que nós estamos agradando a Deus e que nós somos cheios do Espírito Santo. Isso não significa que nós somos cheios do Espírito Santo só apenas pelos milagres acontecer, mas como um estilo de vida, como um estado de vida diariamente em fazer tudo aquilo que um filho faz. Viver como Jesus sempre viveu, fazer aquilo que Jesus sempre fez. E é isso que nós precisamos compreender e entender. Então comece a desejar ser cheio do Espírito Santo para que você possa viver na sua vida diariamente, manifestando o amor de Deus e sendo um filho que glorifica o seu Pai pelos frutos, por tudo que você apresenta através da sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você e que você possa ser
tocado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, através desse vídeo, e que você possa de hoje em diante buscar ser cheio do Espírito Santo como um estilo de vida. Que esteja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você sempre terá um único objetivo, de agradar o coração de Deus, de agradar o coração do Pai e fazer com que Ele seja glorificado aonde você estiver, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja onde você estiver, e o que você estiver fazendo sempre será para que Ele seja glorificado. Que Deus abençoe você.